preocupa que o Jackson filho, ele não fica correndo na igreja. Mas quando a gente pega no microfone, ele se sente na liberdade de querer correr. Ambiente como esse, para ele, é terapia. O Jackson filho, ele é autista, grau leve. A dificuldade de um autista, algumas pessoas confundem com imperativo. A dificuldade de um autista é de se socializar e de se comunicar. Eles têm muitas dificuldades. Algumas pessoas olham para um autista e acham ele anormal. Na verdade, eles são normais. Nós é que somos anormais. Porque o autista, ele é verdadeiro. Ele nunca tenta ser aquilo que ele não é. Ele é aquilo que ele é. É por isso que o autista, alguns têm dificuldade de brincar com bonecos. Porque ele não consegue criar um mundo de faz de conta. Ele não consegue criar um mundo de fantasia. Qualquer criança pega um carrinho, ela pega um carrinho e ela cria um mundo de fantasia, ela cria um mundo de faz de conta. O autista deita no chão, ele coloca a cabecinha em cima do braço e fica olhando o movimento da rodinha. Ele gosta de enxergar os detalhes. Aquilo que você não vê, o autista vê. Aquilo que é difícil para você é fácil para ele, mas aquilo que é fácil para você é difícil para ele. Aquele código que você tenta descobrir, o autista não descobre, ele enxerga. Os maiores gênios andam desarrumados. Tem dificuldade de abotoar um botão de uma camisa, mas tem dificuldade de olhar nos teus olhos e dizer oi. Tem dificuldade de responder como foi o seu dia. Algumas pessoas vão olhar para você que é pai de um autista, de um déficit de atenção, de um Down, e vão dizer, nasceu um problema. Na verdade, você teve a sorte que Deus te deu de enxergar o mundo através dos olhos deles. Não é o fim do mundo. Socialize ele, não tenha vergonha de apresentar. E quanto mais você falar desse assunto, mais Deus vai te curar. Talvez tenha um pai aqui que tem uma dificuldade porque o grau dele não é igual ao do Jackson, que é leve. É um grau moderado, é um grau severo. Talvez para você trazer ele para a igreja não é fácil. Para você sair de casa e ir na farmácia é como preparar um almoço de domingo para 200 pessoas. Você não está sozinho. Não existe só crianças especiais. Existem pais especiais. E você foi escolhido para cuidar deste anjo. Se você tem uma pessoa dessa na família, não olhe com preconceito. Nunca diga que ele é diferente. Nem todo ser humano é autista, mas todo autista é um ser humano. Não olhe com preconceito. Não avalie ele mal. Porque aquilo que é difícil para você é fácil para ele. Então cada um tem a sua dificuldade. E Deus vai te usar na dificuldade que você tem. Tem alguém me ouvindo aqui? Diga amém. Eu não vim palestrar e falar sobre autismo. Eu estou compartilhando algo que eu vivo na prática. Que não é um assunto falado em culto. Mas eu estou explicando aqui para você que de repente viu o Jackson correndo e já olhou e reprovou. E dizer, ué, esse menino não é, o que é? Agora vai querer correr dentro da igreja? Como eu estou com o microfone na mão, eu já avisei ao pastor Bertier, eu peço uma permissão, se vocês liberam do Jackson Filho ficar à vontade, porque ele não quer ficar com ninguém nessa hora. Ele é encantado por instrumentos musicais, é por isso que eu fui ali perto da bateria. Se ele está feliz, ele canta. Se ele está triste, ele canta também. Ele ainda não forma frases, mas pede o que quer. Faz fonoaudióloga, psicopedagoga, terapia ocupacional. Está se socializando, está melhorando. O dia que ele fala 2 palavras para mim, é como se ele tivesse discursado por 2 horas. É impressionante a vida de um autista. Ele não é vaidoso. Marcos Mion, do programa Legendários, tem um filho autista, o nome dele é Romeu. Ele chegou no Natal para os seus 3 filhos e perguntou, o que vocês querem ganhar de Natal? O Romeu disse, eu quero uma escova de dente azul. Marcos Mion disse, mas é Natal. E por quê?
um presente, uma escova de dente azul de Natal. E o Romeu disse: é porque é o que eu estou precisando. Quebra a vaidade, quebra o protocolo. Aquilo que você tem já é motivo para você dar glória a Deus aqui esta noite. Nós não tínhamos noção de onde a gente poderia chegar. Eu recebi o diagnóstico que o Jackson era autista quando ele completou 3 anos de idade. Eu perdi o chão. Não tinha ideia do que era autismo. Esta semana, além dela ser muito especial, quem me conhece sabe que não abracei esta causa agora. Eu resolvi lutar pelo meu filho e de todas as formas tentar descobrir o que eu posso fazer de melhor para que ele possa se tornar mais sociável e ter uma boa comunicação. Autismo é um transtorno de desenvolvimento do cérebro. O que vai afetar e prejudicar é a sua socialização, a sua comunicação, a sua interação. Algumas pessoas que não têm conhecimento, principalmente quando o pastor Moisés mencionou as pessoas que espiritualizam demais, e o que eu estou falando aqui é porque eu já chorei muito, não com a situação que eu tenho vivido com o meu filho, mas é pelas mensagens que eu recebi depois desse vídeo que foi postado, de famílias que entraram em um culto para receber uma oração, mas foram chamadas para estar dentro de uma sala para dizer ao filho desta família que ele tem uma doença, o que ele tem uma maldição. Eu não ouvi história de pastores somente, não. Eu estou falando aqui de todas as religiões. Freiras, padres, pastores, bispos. Se eu for falar e colocar para vocês as mensagens que eu recebi de desabafo, vocês não têm noção. E o que eu estou fazendo aqui é um grito de socorro. Eu não estou falando aqui pelo meu filho. Eu estou falando aqui de famílias, não só de autistas, mas que tem um Down, paralisia cerebral, déficit de atenção, imperativo, cadeirante. Não sei qual é a deficiência que ele tem. Pare de olhar com preconceito. Eu estou pedindo para vocês respeito e compreensão. Você sabe o que é esperar uma situação de uma criança que vira ao altar porque viu a mesa de Santa Ceia, viu os pães, o cálice, e ficar balançando as mãozinhas porque chamou a atenção os cálices? Porque o autista, ele vê detalhes. Aquilo que você não nota, o autista enxerga. Eu não estou falando como um profissional, eu não tenho uma formação para isso. Eu estou falando daquilo que eu leio, daquilo que eu vejo e observo do meu filho. Eu fiquei me pensando, assim, se perguntando, por que os autistas não se relacionam conosco? E as pessoas olham para eles e têm eles como estranhos. Por que se balançam tanto? Por que tem tanta estereotipia? Por que esse movimento, eles têm um movimento estranho, é diferente. Você tem medo do diferente? Porque o diferente pode ser melhor que você. O autista pode não te olhar nos olhos. O autista pode ter dificuldade de estender a mão para você, até te negar um abraço. Não é que eles não são sentimentais e não são carinhosos. Eles têm a forma dele de expressar as suas emoções e o seu carinho. Tem autista que recebe um abraço, mas tem autista
que você não pode ir até ele para abraçar. Espere que ele venha te abraçar. Às vezes você vai tentar usar alguma coisa para apresentar o autista. De repente aquilo que você tenta chamar a atenção dele, parece que não tem noção para ele. Mas às vezes aquilo que ele está brincando, para você, também não tem noção. Esquece aquilo que você tem nas mãos e observe com aquilo que ele está brincando. Tenta parecer tudo uma brincadeira, porque as crianças aprendem brincando. E de repente aquilo que para ele tem noção, para você não tem noção. Não tem sentido, mas se você se envolver com aquilo que ele tem, você vai tornar-se para ele uma pessoa prazerosa. É a oportunidade que você tem para apresentar coisas novas para ele. Eu sei o que é você entrar em um ambiente e o seu filho está manifestando alguns comportamentos diferentes das outras crianças e alguém fica reparando. Ele vai ter muitas dificuldades. Mas o autista, naquilo que ele for bom, ele não vai ser bom. Ele vai ser o melhor. Autismo tem cura? Não. Autismo não é doença. Eu sei que você, família, está se perguntando: aonde eu errei? O que eu fiz de errado? Você não errou. É a escolha de Deus para você. Seu filho não pegou o autismo e não ficou autista. Ele nasceu autista. Autismo se cura? Não. Autismo se compreende. Como que eu consigo compreender o autismo? Fechando seus olhos e abrindo seu coração. Fechando seus olhos do preconceito. Fechando seus olhos da discriminação. É difícil teu filho ter um comportamento que para os outros é estranho. Um especialista olhou para o meu filho e disse: ele tem autismo. Eu olhei para o meu filho e disse: você é perfeito. Uma palavra de uma coordenadora de escola me fez chegar até aqui. Quando eu recebi uma ligação, eu ainda não sabia que ele era autista. E ela pediu para ir buscá-lo porque ele estava chorando muito. E eu me lembro até hoje, quando eu entrei nos corredores, o Jackson filho estava rolando no chão. Ele estava gritando muito. Tinha 3 profissionais junto com ele. Eu entrei, me ajoelhei, ele olhou para mim e me abraçou muito forte. E se acalmou na hora. Aqui dentro eu disse: eu não te trago mais aqui. Mas aquela profissional olhou nos meus olhos e disse: o senhor tem que ser forte. O Jackson filho precisa de você. O senhor não pode desistir dele. O senhor tem que ser forte. Amanhã o senhor traz ele aqui e nós vamos tentar de novo. A minha vida não é fácil, mas eu descobri histórias de famílias que já estão há 3 anos sem vir à igreja, porque alguém chamou e disse que o filho é doente. Autismo não é doença, é uma condição, é um transtorno neurológico. Mas é estranho que ele senta e se balança. É que na sua cabeça, quando você senta, há uma função que faz com que você consiga entender que essa cadeira te segura. Você pode ficar relaxado, mas na cabeça do autista, uma linguagem boba, mas você vai entender. Tem um neurônio que não entra em ação. É por isso que ele se balança. É por isso que às vezes ele senta e fica se tocando. É uma demonstração de equilíbrio. Quando ele fica rodando, nossa, vai ficar tonto. Não, é porque é uma sensação que se ele ficar parado ele vai cair. Então é por isso que ele roda. É uma demonstração de equilíbrio. É estranho, pode parecer para você, mas o autista, ele é puro. Ele não julga as pessoas.
Ele nunca tenta ser aquilo que ele não é. Ele não é vaidoso. Eu acho que a gente pode aprender algumas coisas com o autista. E eu falo aqui em nome de todas as famílias. Temos que ter paciência. A igreja precisa se unir. Eu quero que as igrejas do Brasil dê oportunidade para essas famílias, independente da denominação, independente da religião. Eu espero que vocês entendam que eu não estou aqui batendo em ninguém. Eu estou falando aqui um grito de socorro. Vamos ter inclusão do autista dentro da igreja. Tem alguém me entendendo aqui? E a gente vai cantar este hino para você, família, que tem uma síndrome, uma dificuldade, uma deficiência em casa, assim como nós. Não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi.